Portal Repórter Hoje, Rádio Web Hoje Brasil. Estamos aqui na Câmara Municipal de Salvador e eu converso agora com a vereadora Aladilce Souza, do PCdoB, ela que também é ouvidora aqui da Câmara. Vereadora, são 30 dias aí de ocupação do movimento Passe Livre. Hoje, nessa quarta-feira, dia 21, oficialmente eles estão desocupando o plenário da casa. Que avaliação, como é que a vereadora, durante esses 30 dias, observou a ocupação do movimento? Olha, acho que a ocupação do movimento foi uma continuidade do movimento que nós tivemos nas ruas no mês de junho e julho, que simboliza que a população está cobrando das instituições da nossa República uma agilidade maior na votação de projetos, na qualificação das políticas públicas, no atendimento das grandes demandas que nós temos na sociedade. Então, a ocupação aqui serviu para alertar ao Poder Legislativo, a essa Câmara Municipal, de que nós precisamos melhorar a mobilidade, melhorar os serviços de saúde, melhorar as políticas de educação. Então, todas as pautas que o movimento trouxe para a galeria dessa casa são pautas que devem ser motivo de reflexão e de dinâmica e agilidade dessa casa. Eu lamento que o prefeito ACM Neto não tenha feito o gesto de receber os representantes desse movimento para abrir o diálogo, para estabelecer uma mesa de discussão, para analisar os pontos que foram levantados por eles, que são reivindicações justas, como o passe livre para os estudantes, como a melhoria da qualidade do transporte, ônibus 24 horas, integração do transporte metroviário com o sistema de transporte por ônibus, a instalação do Conselho de Transporte e Conselho das Cidades também. Enfim, são pautas que são necessárias, urgentes de serem tratadas e que acho que o prefeito deve absorver como elementos de contribuição da sociedade civil à gestão, que deve ser uma gestão democrática. Nós não podemos construir o Estado democrático que está na nossa Constituição sem ouvirmos a sociedade. Então, acho que a galeria aqui da Câmara nos ajuda, nos chama a atenção para essa necessidade de sintonia entre o Poder Legislativo e esse poder popular, essa participação direta que a sociedade vem fazendo já há algum tempo. Então, o resultado, para mim, o resultado das manifestações de rua que nós tivemos em junho e julho e da ocupação na casa é um resultado positivo do ponto de vista de alertar que tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo no município de Salvador precisam avançar mais, qualificar as políticas, devolver a contribuição que vem sob a forma de impostos do nosso povo, sob a forma de serviços públicos qualificados em todas as áreas. Um dos questionamentos do movimento Passe Livre é a questão do transporte, tanto a redução da tarifa quanto planilha. A vereadora também andou questionando aí a questão das licitações, enfim. Há o que se investigar em relação a esse transporte aqui na capital baiana? Com certeza. Nós temos um sistema de transporte que é explorado por algumas empresas de ônibus em Salvador há mais de 25 anos, sem licitação, de maneira irregular e ilegal, portanto. Este ano, a Prefeitura está anunciando uma licitação para se ajustar ao que exige a lei federal, a lei de licitações, e nós estamos nesse período que antecede a licitação. Então, é exatamente nesse momento que é preciso que o poder público ouça a população, principalmente aquela mais pobre, que usa o transporte como a única alternativa de mobilidade, e nós temos que ouvir e incorporar as reivindicações a esse processo de licitação para que o transporte em Salvador ele seja qualificado. Nós não podemos ir para uma licitação e esse contrato ser resolvido, decidido entre Poder Executivo e empresário de ônibus. O povo tem que ser ouvido. A população de Salvador tem que ser ouvida, a Câmara precisa ser ouvida, porque é representante legítima dessa população, de quase 3 milhões de habitantes. Então, acho que é preciso que a gente abra as informações sobre o custo da tarifa, sobre o custo do sistema, para que a gente possa, inclusive, chegar a analisar qual é a tarifa
real, qual é a tarifa que cabe no orçamento do nosso povo, né, da nossa população de Salvador, e analisar concretamente a possibilidade de redução dessa tarifa, considerando que houve desonerações feitas pelo Poder Federal, Executivo Federal, e que não foram repassados para a população. Né? Essas desonerações beneficiaram o segmento empresarial. Então é preciso que essas informações, que esses dados, que sempre são os sigilosos, né, sempre foram sigilosos aqui na nossa cidade, sejam colocados às claras. Afinal de contas, nós buscamos também, nessa construção do Estado democrático, a transparência das informações, dos custos, dos serviços, e isso é fundamental. Então, discutir planilha também é uma pauta, tanto do Movimento Passe Livre, como é uma pauta da Câmara Municipal, e nós vamos estar acompanhando esse processo e cobrando do Poder Executivo que promova esse debate antes de fazer o contrato, de conceder, melhor dizendo, a exploração do sistema de transporte urbano em Salvador. São 8 meses da gestão de ACM Neto, mas particularmente nós, no nosso portal, nossos internautas, nossos web ouvintes reclamam muito de não estar visualizando algumas mudanças, principalmente em infraestrutura. A cidade continua esburacada, a exemplo da Baixa do Fiscal, que é um caos total. Como é que a senhora está acompanhando essa situação aí na Baixa do Fiscal? Como é que a vereadora está acompanhando essa questão dos 8 meses da gestão ACM Neto, principalmente na área de infraestrutura, que a cidade continua esburacada, um caos, principalmente também no trânsito? Olha, nós não vimos ainda nenhuma mudança de qualidade na cidade. O prefeito herdou uma cidade com muitos problemas, muito precarizada, especialmente no aspecto da conservação. E nós temos que compreender isso. Mas já são 8 meses de gestão e nós não vimos mudança ainda. E nem visualizamos também projeto de mudança. Então acho que eu estou muito preocupada, eu vejo com muita preocupação esses 8 meses e temos ouvido muito, inclusive eu que sou ouvidora aqui da Câmara, temos ouvido muita reclamação em relação a buracos, a malha asfáltica que está muito deteriorada, né? O sofrimento que a população tem enfrentado, né? Em todas as áreas, né? Do que diz respeito às questões urbanas. A questão da conservação, da manutenção da cidade, até o funcionamento dos serviços públicos, da área da saúde, da educação, da assistência social. Enfim, nós estamos vendo com muita preocupação. A Casa aprovou aqui um projeto de ajuste fiscal do município de Salvador, um projeto complicado, que nós tememos também que haja judicialização da matéria, porque a lei foi aprovada e sancionada com aspectos de inconstitucionalidade, e nós compreendemos e ficamos preocupados com isso. E nós estamos aí também às vésperas e na expectativa de reajuste, de alteração do valor do IPTU, que também tem sido motivo de inquietação da população, porque a declaração do Poder Executivo, do secretário da Fazenda, é de que os valores dos imóveis serão atualizados para valor de mercado. E a partir daí é esta base de cálculo que vai servir para os novos valores do IPTU. Então isso traz mais preocupação. Por um lado, as pessoas estão insatisfeitas, com a autoestima rebaixada pelo estrago que a cidade foi envolvida, pela situação de precariedade dos serviços e das vias públicas, e por outro lado esse temor de ser penalizada mais uma vez com o objetivo, no intuito de aumentar a arrecadação, que isso venha a cair nas costas do contribuinte. Então, essa é a nossa preocupação, nossa avaliação não é uma avaliação positiva, é uma avaliação negativa por esses aspectos, e nós estamos aqui acompanhando, cobrando do prefeito as promessas de campanha, inclusive, de que a gente teria no prazo foram dados 90 dias, 100 dias, para enfrentar alguns problemas, e até agora nós não vimos esses prazos serem cumpridos. Então, vemos com muita preocupação esses 8 meses do prefeito ACM Neto, e eu ouso dizer que nós não mudamos
né, do ponto de vista qualitativo, não tivemos mudança em relação à gestão do prefeito João Henrique, de triste memória a sua gestão. Houve a aprovação do empréstimo de 100 milhões para poder fazer essa recuperação da malha viária. Como é que a Câmara acompanha, como é que vai fiscalizar essa verba? Bom, essa é outra questão. A Câmara aprovou, nós inclusive destacamos que estávamos dando um cheque em branco, porque na nossa opinião o projeto deveria ser explicitado, deveria ter sido colocado de maneira clara e transparente como é que esses 100 milhões serão aplicados. Isso não foi feito, né, mas a nossa intenção é acompanhar para e passo projetos que sejam apresentados para essa área, processo de licitação, tudo porque é um recurso alto que vai endividar o município durante 10 anos e que nós não podemos, portanto, deixar que esse processo se dê sem a nossa supervisão, sem a fiscalização da Câmara. Que nota a vereadora daria hoje à gestão de ACM Neto? 5. E para os trabalhos aqui da casa? Eu vou dar 5 também, né? Eu acho que a casa, inclusive, está precisando de mudar de postura em relação ao que tínhamos na gestão passada, né? A Câmara está funcionando para atender interesses do Executivo, para votar projetos do Executivo. Nós precisamos ter uma Câmara que seja autônoma, independente, né? Que funcione de maneira dinâmica, acompanhando a execução das políticas públicas, fiscalizando o Executivo. Essa é a nossa missão precípua. Nós somos eleitos para isso. Então, nós temos que estar de portas abertas, funcionando plenamente para acompanhar tudo o que acontece na cidade. A Câmara é a caixa de ressonância da sociedade. Para aqui que convergem as angústias, os pedidos, as reivindicações, as demandas da população. E nós temos que ser isso e temos que nos colocar como representantes do povo, acima, inclusive, das divergências partidárias, mas funcionar como um poder, né? Um poder independente e autônomo em relação ao Executivo. Portanto, nós temos que ter sessão plenamente aqui, né? Temos que estar de portas abertas, temos que colocar os interesses da população em primeiro lugar e não ficarmos com uma posição muito atrelada ao funcionamento e à vontade do Executivo. A gente agradece, vereadora, mais uma vez a disponibilidade e queremos convidar novamente para a senhora comparecer lá à nossa rádio para a gente fazer aquele bate-papo ao vivo lá. Bom, eu que agradeço e quero parabenizar, né, pelo trabalho competente, qualificado que vocês vêm fazendo, porque isso ajuda, contribui com o fortalecimento da cidadania na medida que a gente esclarece e leva a informação ao nosso povo.